Amados de Deus, paz e graça a todos da parte de Cristo Jesus, autor e consumador da fé, o único, eterno, suficiente, mediador, intercessor, Rei dos reis, Senhor dos senhores e Salvador. Jesus Cristo, que te ama a tal ponto de entregar a vida dele para poupar a tua vida e que você tenha uma eternidade ao lado do Pai. Amém? Nós vamos falar desse Jesus que te ama. Amém, amados? E o assunto que eu quero abordar hoje com você, perdão, o assunto que eu quero trazer hoje não é muito ingerível, não é muito palatável, pouco comentado, né? Há uma escassez muito grande, tanto de pregações, de ensinamento e de material, livros a respeito desse assunto. Amém, amados? Nós vamos falar de um assunto, né, que diz respeito a todos nós. E um dia nós iremos passar por tudo isso, não tem como se livrar. Nós vamos falar da morte, amém, amados? Mas não se assuste, fique comigo aí até o final desse vídeo, que nós vamos entender um pouquinho mais desse assunto tão complexo, né? Que desafia a humanidade, sempre desafiou e desafia até hoje a ciência, o conhecimento, a filosofia, os sábios, né? Quando se fala da morte, ainda é um mistério para ele. Mas por graça e misericórdia, Jesus revelou a nós esse mistério. Amém, amado? Como todas as coisas, a Bíblia diz que para aqueles que têm fé em Cristo Jesus e se aproxima dele e tem conhecimento das coisas de Deus, não se surpreende com mais nada e não é surpreendido por nenhum acontecimento, porque já tem consciência de todas as coisas que Jesus revelou para nós nesse livro sagrado, chamado Bíblia. Eu estou aqui com a Nova Reforma, NVI, uma Bíblia de estudo muito boa. Então, amados, Jesus nos revelou e deixou tudo prontinho para nós. Aqueles que não têm essa fé em Cristo Jesus e não acreditam no que diz a Bíblia Sagrada, ainda são surpreendidos com esses assuntos. A morte, meu amado, para nós, a morte deveria ser um assunto que a gente tinha que dominar naturalmente, sabia? Porque faz parte das nossas vidas. Só tem uma forma de você sair dessa terra, é através da morte, não tem outra. Amém, amados? O doutor Augusto Cury, ele disse que existem dois processos democráticos dos quais nós não podemos se livrar dele. Quais são? O envelhecimento e a morte. Nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Entre a criancice e a velhice existe uma lacuna que ela é preenchida rapidamente e às vezes passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Nós chegamos ao envelhecimento e nós iremos morrer. Amém, amados? E para tratar um pouquinho desse assunto que vai acontecer após a morte, quem nunca se perguntou, né? Quem nunca fez essa pergunta? Para onde iremos? O que vai acontecer? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do que nos espera após a morte. Após a morte física, né? A separação da parte material da imaterial, para onde iremos? E para falar um pouquinho desse assunto, nós vamos nos ater ao Evangelho de Lucas, doutor Lucas, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 16, nós vamos ler do 22 ao 31, amém? Para que a gente possa ganhar contexto aqui e entender mais, né? O texto começa do versículo 19, né? Mas eu vou ler do 22 ao 31, para que a gente possa entender. Aqui é a parábola do rico e Lázaro, né? Para muitos, né? Perdão, Jesus não está contando aqui uma parábola, Jesus está contando aqui uma história, um fato, e está expondo aqui esse fato para nos dar exemplo, né? O que acontece do lado de lá após a morte. Vou tomar aqui um pouquinho d'água, porque eu já estou com a língua seca, amém, amados? Que beleza, né? Então, nós vamos meditar um pouquinho. Antes de a gente entrar no texto aqui, propriamente dito, eu quero te indicar duas obras, ó. Olha essa obra, né, do Perry Stone, Segredos da Vida Após a Morte. É um livro da BV Books, muito bom. Se você tem curiosidade a respeito do assunto, quer aprender mais, se aprofundar mais, ó. Segredos da Vida Após a Morte, Perry Stone, editora BV Books. É um livro muito bom e vai abordar todo o assunto, amém, amados? O que acontece do lado de lá depois da morte. Aqui nós temos outro livro, ó, esse bem mais amplo, né, bem mais grosso, ó, muito bonito, capa dura, tá vendo? Ó? Aqui é do pastor Elias Soares, amém, amados? Um pastor muito abençoado, um apologista, né, um homem abençoado de Deus. E o título do livro, ó, Perguntas Difíceis de Responder a respeito da imortalidade da alma, né? A editora Beth Shalom,
Amém, amados? Então são dois livros bons que fala, né, a respeito desse assunto de uma forma clara e profunda que você vai entender muito bem. Amém, meus queridos? Então vamos lá, vamos ao texto, o que diz em Lucas 16, 22. Diz assim, ó: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Você vê que aqui já há uma diferença entre os dois. O mendigo Lázaro, quando morre, ao invés de ir para o cemitério, ter aquele cortejo, sabe, né? Não, aquela programação, não tem nada disso. Os anjos pegam o mendigo e levam para o seio de Abraão. Quando o rico morre, o rico vai para o cemitério e é enterrado. Já tem uma diferença aqui, né? Entre o justo e o ímpio, né? Porque o rico aqui, ele representa os ímpios, os incrédulos, aqueles que não acreditaram em Deus nessa vida. E o mendigo Lázaro representa o justo, aqueles que acreditaram e deram ouvido à mensagem do Evangelho de Cristo. Amém, amados? Então, o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico para o cemitério. Já tem uma grande diferença aqui, ó. No Hades, que quer dizer inferno, né? Hades é inferno, não é ainda o lago de fogo, a condenação eterna. Diz assim, ó: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar de tormento. Amém, amados? É o rico falando. Olha a resposta de Abraão para ele. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento aí. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem, né? Abraão, o rico, ele pede um socorro a Abraão, ele diz: peça para que Lázaro molhe o dedo dele na água e coloque na minha língua, porque o sofrimento aqui é terrível, né? E Abraão explica para ele que há um grande abismo, né, entre os perdidos e os salvos, dos quais ninguém pode passar, um pode passar para o lado, nem o outro, né? Então, o que Abraão está dizendo aqui para nós é que o estado é definido. Amém, amados? Então, quando você parte daqui para outra, se você tinha curiosidade de saber disso, você já parte com um estado definido, né? Se você serviu a Deus nessa terra, como esse mendigo Lázaro, que é um exemplo, você irá para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso de Deus, que Jesus levou com ele após a sua ressurreição, né? Você está lá garantido. Esse é o estado intermediário dos salvos, né? Com Jesus já no gozo, gozando. Não é a eternidade ainda, amém, amados? Mas está no estado intermediário de gozo e paz, porque serviram a Cristo nessa terra. Enquanto aqueles que não serviram, que são aqui representados por esse rico, já estão no tormento, no inferno, que é o Hades, né? Que ainda não é o lago de fogo, a condenação eterna, mas já estão em tormento. Então o estado intermediário deles, até que venha o juízo final, é de tormento, como disse esse rico aqui, aqueles que morrem sem Jesus. Então isso é o que vai acontecer com os ímpios após a morte. Amém, amado? No 27 diz assim, ó: ele respondeu a Abraão. O rico respondeu. Então ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha, o rico, ele faz uma reivindicação a Abraão, ele faz um pedido, uma súplica. Ele disse: pai Abraão, já que Lázaro não pode vir aqui, né, me refrescar a língua, peça para ele ir até a casa de meus pais lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele avise aos meus irmãos, para eles não virem para cá também, para esse lugar de tormento onde eu estou. Para que Lázaro avise a eles, para que eles creiam no Deus de Lázaro,
para que eles, né, ao morrerem, irem para o seio de Abraão, onde Lázaro está, e não para o Hades, para onde eu estou, por desobedecer a palavra de Deus. Amém, amados? Agora a resposta de Abraão para ele, né? No 29 diz assim, ó. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Olha a resposta de Abraão para ele. Abraão disse, ó, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Depois eu explico um pouquinho quem é Moisés e os profetas. Né? No 30 diz assim, ó. Não, pai Abraão, ele disse, ó. Disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, amados? Primeiro, Moisés e os profetas, Abraão está falando da antiga aliança. Amém, amados? Moisés representa a lei e os profetas, né, que era a antiga aliança. Que é a antiga aliança, né? De Gênesis a Malaquias, os 39 livros da antiga aliança do Antigo Testamento. Abraão falou, eles precisam ouvir o que diz a lei de Deus, né? Mesmo que Lázaro, que é impossível os mortos se comunicarem, né? É impossível você se comunicar com os mortos e os mortos se comunicar com você. Então não adianta depois da morte você ir fazer prece para um ente querido seu que morreu, achando que ele vai te ouvir e que as suas preces vai ser benéfica para tirar ele de algum lugar que ele esteja, como o purgatório, né? É ensinado pela Igreja Católica Romana, não adianta. A Bíblia diz que esse estado intermediário é definido. Quem morre com Cristo está no seio de Abraão e hoje, né, no paraíso com Jesus. Quem morre sem Cristo, o inferno, esse estado intermediário de sofrimento, esperando a condenação eterna. Então não há o que fazer. Você vê que o rico recorre a Abraão, para que Abraão enviasse Lázaro à casa do pai dele, que tinha 5 irmãos, né, que viviam na terra e que precisavam ouvir do evangelho, precisavam ouvir da palavra de Deus. E Abraão disse, não, Lázaro não pode ir lá, Lázaro já está aqui. Eles têm que ouvir a palavra de Deus, Moisés e os profetas. Quando eles ouvirem a mensagem de Deus que salva o homem de graça, aí sim eles serão convencidos, convertidos, restaurados e transformados através da mensagem do Evangelho. Não é através de intercessão de um morto ou a revelação de um morto ou você fazer algo por alguém que já morreu. Não existe isso, amém, amado? Segundo a Bíblia, não. Aí Abraão disse, olha, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tão poucos eles ouviriam alguém que ressuscitou dentre os mortos. Porque, meu irmão, a salvação é através da revelação de Deus a nós, palavra de Deus. Não existe salvação através de qualquer outra fonte, não. Mesmo que venha alguém dos mortos aqui e fale algo para você, a Bíblia não dá base para isso. Desconsidere isso em nome de Jesus. Creia no Evangelho, creia em Cristo, no que Ele já disse, né? Para o teu bem e para a glória dele. Amém, amados? Eu espero ter te ajudado um pouquinho a respeito desse assunto, apenas a pontinha do iceberg, e você agora tem certeza para onde vai após a morte. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, na mensagem do Evangelho, como disse Abraão, em Moisés e os profetas, na Bíblia Sagrada, terá um paraíso ao seu, esperando por você, reservado para você, ao lado do Pai, até que o juízo final se cumpra e você vive eternamente. E se você desobedecer ao Evangelho, não crendo na palavra de Deus, como fez esse rico aqui da história, você irá para um estado intermediário chamado inferno, que já é tormento e sofrimento, até o juízo final. E aí vem a segunda morte, da qual a Bíblia fala em Apocalipse 20, do 12 ao 15, que você, quando eu digo você, todos aqueles que desobedecerem, que recusarem a mensagem do Evangelho, irão para lá e viverão eternamente, né, na condenação eterna, junto com o falso profeta, a besta, o anticristo e todos os desobedientes da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus te dê graça, que Deus te conceda graça e misericórdia para que você venha entender tudo isso e você venha viver nessa terra consciente para onde vai. Os que obedecem a Cristo, salvação. Os que desobedecem a Cristo, condenação. E não tem mais nenhum recurso, não cabe mais. Se você morreu, agora é de você e Deus, é juízo. Após a morte é juízo. Não tem prece nenhuma que te tire de onde você está. O estado é definido, não tem intercessão nenhuma que possa fazer nada por você. O único que pode fazer por você é Jesus enquanto você vive. Se essa palavra te tocou o teu coração e você crer no que Jesus
já revelou aqui, a Bíblia diz que ele carimba o teu passaporte hoje, para que você viva eternamente ao lado do Pai. Amém, meus queridos? Fiquem na paz e que Deus te renda graça, em nome de Jesus.